Torcida Tricolor, temos o prazer de apresentar a 1xBet, uma plataforma de entretenimento online que está transformando o mercado. O mais incrível é que nela ganhar é muito fácil e rápido. Registre-se agora mesmo usando o código IMORTALGREMI e dobre o valor do seu depósito. Ao depositar 50, utilizando o meu código, você terá 100 no primeiro depósito. O bônus pode chegar a R$ 1.560. Ao clicar no link fixado no comentário, você apoia nosso canal. Basta seguir o link, se cadastrar, fazer sua aposta e torcer. Jogue com responsabilidade. Encara o Fluminense pela Libertadores da América nesta terça, jogo no Couto Pereira, despedida do Couto, né? Porque depois o Grêmio vai regressar para o seu estádio, para a sua arena. Finalmente o Grêmio voltando aos pouquinhos para o seu estádio. E o Couto Pereira nos abraçou aí, mas fica distante da nossa torcida, né? De qualquer forma, a expectativa para que a gente faça um bom jogo, é um jogo de ida contra o Fluminense que está preocupado com o Campeonato Brasileiro, né? Está na 18ª colocação. Chegou a sair da zona em determinado momento, voltou, o Mano Menezes deu uma ajeitada no time, voltou a gerar uma instabilidade, eliminado aí para o Juventude na Copa do Brasil e acabou perdendo aí no final de semana mais um jogo, o jogo contra o Vasco, né? E aí com isso não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Então é um Fluminense pressionado, mas de ótimos valores e que inspira cuidado, né? Tem o Mano Menezes do outro lado que conhece muito bem o Grêmio e a gente também conhece bem ele e vice-versa. Agora, vamos falar de algumas situações interessantes, porque o Diego Costa, por exemplo, está fora do jogo. Eu já imaginava que ele não seria titular, porque ficou muito visível contra o Corinthians, né, que ele não tem ritmo de jogo ainda. Ele está muito abaixo daquilo que se espera. Ele ficou 2 meses parado, ele não é mais nenhum menino, ele teve uma lesão grave muscular, uma lesão de grau 3, era para ele ficar 3 meses, inclusive, voltou antes do esperado, mas no jogo a gente já percebeu que ele não tinha condições de voltar. E ele voltou a sentir dores no pubis, e com isso o Grêmio já tratou de preservar e tirou ele desse confronto. Menos mal que hoje estamos com, né, digamos assim, excesso, não digo, né, mas abundância de centroavantes. Né? Tem o Arezzo, né, o Matias Arezzo, que não está jogando tanto, aí o Renato colocou ele nos primeiros jogos, depois não botou mais. E agora o Martin Braithwaite, né? O dinamarquês que nos encantou no jogo contra o Cuiabá. Eu consegui colher mais alguns bastidores da sua contratação, da sua chegada. Primeiro que assim, desde que ele faz esses gols contra o Cuiabá, ele encantou o torcedor, não só pelo jogo que ele entregou, e foi um jogo de muita participação, né? De muita movimentação, não só pelos gols ou pela participação em todos os gols, mas assim, como ele se envolveu com o jogo, como ele saiu da área, como ele tá num outro nível realmente, assim, né? Os caras credenciaram a apresentação dele lá no Barcelona, tropeçando nas embaixadinhas, como se ele fosse um completo perna de pau. E na verdade, pro Barcelona ter contratado o cara, poxa vida, gente, era meio óbvio ver isso, né? É óbvio que ele tem um nível acima dos demais. Não que ele seja do nível do Barcelona, tá bem, é o que muitos analistas dizem, né? Ele chega lá por um contexto específico, mas, cara, também não é qualquer pé de rato, né? Vamos combinar. Mas o que mais encantou o torcedor foi o carisma desse gringo, né? Porque ele é um dinamarquês, se esforçou para falar português nas entrevistas, meteu dancinha empolgado com esse começo, né? Nós também, né? Pela maneira como ele jogou contra o Cuiabá, mas mais do que isso, né? Cara, ele se adaptou muito rápido, nem teve adaptação, né? Um cara latino praticamente, é um nórdico da Dinamarca, mas ele é um cara latino, assim, ele tem essa verve, né? Ele tem um molho, né? Ele já caiu nas graças do torcedor pela maneira como ele está se envolvendo com o clube. E aí eu fui tentar descobrir, né, como é que o Grêmio chegou nesse cara. Primeiro que assim, o Grêmio tá de parabéns pela janela que fez. E aí eu preciso parabenizar aqui o vice Antônio Brum, que tomou muita porrada, né? Muita porrada, até pela ausência de um substituto para o Luizito Soares, como se fosse fácil, né? Não é fácil, a gente sabe, mas a régua subiu demais. Houve uma demora, né? O Grêmio sofreu com isso, especialmente agora recentemente, né? Tendo que contar com JP Galvão, Everton Galdino, de uma janela anterior que tinha sido mais, assim, complicada, né? Com o Luan, o Bessosi, os jogadores que não deram certo, né? O JP Galvão. Essa janela agora, dentro do centro de análise que o Grêmio fez, com o comando do Fernando Lázaro, né? Ex-Corinthians, no chefe do scout, da análise de desempenho, com o Antônio Brum, que garimpa muito bem o mercado, do Luiz Wagner Vivian, que é o diretor executivo. O Grêmio descobriu essas joias aí, né? Esses jovens jogadores sul-americanos. E aí eu ouvi o seguinte, que o Grêmio descobriu no Monsalve, por exemplo,
um jogador raro antes dos europeus. E o que eu ouvi é que, infelizmente, há uma sensação dentro do Grêmio de que ele não vai ficar muito tempo. Uma pena, porque ele tem 20 anos, é completamente diferente e a gente já está percebendo isso com 2 jogos que ele atuou, né? Acabando com o Furacão fora de casa e contra o Cuiabá também na jogada que ele fez no primeiro gol do Bright White com a camisa do Grêmio. Miguel Monsalve, anotem esse nome, porque foi o que eu ouvi lá de dentro do Grêmio. Descobrimos ele antes dos europeus. Então, logo, logo, o Grêmio vai faturar com esse cara, né? Porque ele vai valer muita grana, mas precisa jogar, né, Renato? Precisa jogar. E o Bright White, o Grêmio já tinha tentado a contratação dele em janeiro, mas não houve um contato tão próximo. O que eu descobri? Ele tem um preparador físico que tem um escritório, um centro de preparação física em Porto Alegre. E aí as conexões começaram, né? O preparador físico dele tem outros profissionais que trabalham na área em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, ele chegou a Barcelona para trabalhar com o Coutinho, Felipe Coutinho, criaram relações, né? Ele e o Martin Bright White, a partir dali ele começa a trabalhar com o Bright White, e aí as conexões elas são, né, até que a diretoria consegue chegar no Bright White como uma análise de mercado, como uma análise de um cara que estava fazendo muitos gols, um estudo de um cara que estava fazendo muitos gols na Série B da Espanha, até que veio o contato. E ele estava praticamente fechando com o Olympiacos da Grécia, estava em Atenas com a família, e nesse último contato aí, já com ele em Atenas mesmo, a diretoria do Grêmio chegou no Bright White e disse assim, olha só, se for por dinheiro, eu não vou te convencer. Você vai ficar aí na Grécia e vai fazer uma temporada, 2, sei lá, você vai jogar aí no futebol grego. Agora, o que eu tenho para te oferecer, foram essas as palavras para Martin Bright White. O que eu tenho para te oferecer é que você tenha a possibilidade de viver algo que você nunca viveu na carreira. Você pode se tornar ídolo de uma torcida que tem a população maior do que a da Dinamarca. Você pode se tornar ídolo de uma torcida que tem mais gente do que toda a população do seu país. Os caras são apaixonados, amam futebol. O que nós fazemos aqui torcendo é único no mundo e você tem a chance de ser esse cara. Depois que ele ouviu essas palavras, o Bright White falou assim, bom, agora você vai ter que dar um jeito de levar a minha família junto daqui, né? Porque eu estou já pronto aqui para morar em Atenas e eu estou indo para o futebol brasileiro. E ele se encantou pelo projeto, não pelo dinheiro. Cara, e é isso que eu cobro, sabe, da diretoria, dos dirigentes, porque muitas vezes, com dinheiro, não é que seja fácil, também é fácil errar, tá? Com dinheiro, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Bem perto da gente, assim, do Grêmio, tem gente que erra com dinheiro. Mas sem dinheiro é muito mais difícil. Então você precisa ter outros argumentos. E o Grêmio ofereceu a ele um projeto esportivo, essa possibilidade, a lacuna da ausência do Luizito Soares para ser preenchida. O Diego Costa, meio que dentro daquilo que lhe coube, né, durante boa parte do ano. Ainda tem muito para ele entregar, mas ele tem contrato só até o final dessa temporada. Conseguiu corresponder de certa forma, mas o Bright White tem um molho diferente, né? É um cara ex-Barcelona, é um cara dinamarquês, é muito diferente, né? É um gringo que né, que tem uma outra cultura completamente diferente e que tem um nível de profissionalismo que a gente já está percebendo. E a convicção da diretoria foi essa. Eu perguntei, né? Cara, mas, poxa, você não sabe se vai dar certo, né? Toda contratação é de risco, mas se você contratar um cara assim, de um mercado tão distante, né? É uma contratação muito aleatória. Você também corre o risco de dar errado. Tipo o Honda no Botafogo, né? Uma coisa meio né, nonsense, assim. Mas, cara, são grandes jogadores, né? Mas o que eu vi foi o seguinte, não. Eu tinha certeza que ele daria certo. Pelo profissionalismo dele, por tudo que a gente acompanhou, estudou da carreira, conduta dele e tal, a gente tinha certeza. Claro que assim, eu estou falando de um jogo, né? Não quer dizer que ele vai dar certo no Grêmio, mas essa primeira amostra não surpreendeu os caras que lá no Grêmio contrataram Martin Bright White. Dando toda essa introdução para dizer que existe uma possibilidade muito grande dele ser titular contra o Fluminense pela ausência do Diego Costa, e aí eu já digo, né, dando a minha opinião, que ele tem que jogar. Depois do jogo que ele fez de estreia, mostrou que está bem fisicamente e o Grêmio precisava de um centroavante, cara, não tem nenhum sentido ele não jogar. Pelo amor de Deus, Renato, não me inventa, ele tem que jogar. E aí tem uma dúvida no sistema. Você muda o esquema de 3 zagueiros, o Kahneman também virou dúvida, né, pelo que eu estava vendo aqui, lá em Curitiba, e o Kahneman, assim, cara, porra,
É óbvio que o Kahneman ele é sempre um ídolo para a torcida e tudo mais, mas eu tenho me preocupado com o Kahneman, assim, sabe? Ele está muito marcado pela arbitragem, ele está perdendo tempo de bola. O Kahneman, assim, sei lá. Enfim, a informação é de que ele voltou antes do treinamento, ele retornou para a concentração 1 hora mais cedo do que os companheiros, e aí virou dúvida, assim, né? A gente não sabe se o Kahneman vai jogar numa linha de 3 zagueiros, que teria o Gemerson e o Rodrigo Eli.